internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Hoje nós vamos tratar da lição 103 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Estimado do Mundo, Estima do Mundo. E a passagem evangélica: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 25. O comentário de Emmanuel: muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes, que lhes ornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhe conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras e políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios, sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Gente, é um texto que vem na construção do que o Espírito Emmanuel vem fazendo na obra Caminho, Verdade e Vida. Ele está sempre nos alertando da importância de nós trabalharmos o nosso interior. Nós não podemos esquecer que Emmanuel foi um senador poderoso no Império Romano por mais de uma vez. Esteve dentro do processo de construção da nação romana, do Império Romano. É alguém dotado de bastante conhecimento, mas que foi dotado de bastante poder. E, na verdade, fez um bom uso desse poder, porque ele era um político distinguido, né? Era um político ético, um patrício romano, mas não teve as condições espirituais, não buscou as questões espirituais, as coisas espirituais. Então, o processo dele depois de redenção, a partir do encontro com Jesus em Jerusalém, traz este chamado constante para nós. E ele, em nome da estima do mundo, ele manteve um relacionamento com a sua esposa Lívia, quem ele amava muito, que era uma mulher muito honesta de caráter, um relacionamento muito difícil e torturante até, porque ele não se separou dela. Quando se apresentou cristã para ele, ele não aceitou a conversão dela ao cristianismo, manteve-a isolada dentro da sua casa, normalmente mansões enormes, apartada dos filhos, quase que num presídio, vigiada pelos seus empregados, e ele sem ter o contato com ela, embora a amasse. De Jerusalém, ele voltou para Roma, na mesma condição, e de Roma, ele foi para Pompeia,
sempre a levando junto, em nome da estima do mundo, que não poderia saber que ele tinha se separado, que ele era divorciado, e muito menos que a mulher tinha se convertido numa cristã. Então, ele sabe bem quando ele fala da estima do mundo. Tanto que ele diz aqui, ó, que esperar a estima do mundo, ele coloca, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais. Então, essas falsas concepções de estima do mundo, nós precisamos tomar cuidado. Muitos de nós se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que nós temos, das virtudes que nós possuímos ou julgamos possuir, né? Muitos de nós guardamos, isso é importante, hein, gente? O secreto propósito de obter a admiração de todos. Porque o mais importante não é o que eu digo. O mais importante é eu guardar o desejo dentro de mim de que as pessoas me reconheçam como tal. Eu sou dotado de virtudes. Gostaria de ter admiração de todos. Viu? A pessoa comentou que eu sou assim, sou assado. O orgulho nosso, né? O ego, ele vai lá em cima, né? O orgulho empurra o ego e as pessoas estão falando de mim. Viu que a pessoa comentou comigo? Às vezes eu falo no circuito íntimo da família, no círculo íntimo da família, às vezes eu mesmo fico, a pessoa está falando de mim, eu tenho caráter, viu? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso é muito preocupante, porque embora secreto, embora poucas pessoas vejam, mostra que eu estou preocupado mais com o exterior do que com o interior. Me alimento, e alimento o ego com esse tipo de comentário, esse tipo de homenagem. É preciso muito cuidado. E o Emmanuel vem nos alertar isso. E ainda eu me sinto prejudicado se as autoridades transitórias do mundo não me conferem apreço. Então, nós vemos vários religiosos que buscam reconhecimento. Eu sou bispo, eu sou padre, eu sou pastor, eu sou da igreja tal, da coisa tal. E já tem espírita agindo assim, eu sou o presidente do centro espírita tal, eu sou o fulano expositor, isso, sou médium. E aí a pessoa vai se insuflando em busca da estima do mundo. E o Emmanuel, embora em cima do histórico dele, tem muito a nos ensinar. E ele lembra, né, que Jesus foi chamado de feiticeiro, crucificado como malfeitor, colocado no madeira frondoso. Imagine nós o que vão fazer. Porque imagine conosco, que somos imperfeitos, temos muitas falhas, débitos, continuamos cometendo erro. E ele diz, né, o Emmanuel, os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefício sem que o homem os veja, a feição do que ocorre com o próprio Pai. Então, ele chama-nos a atenção para que nós, como discípulos do Evangelho, à luz do Espiritismo, saibamos que a permanência na Terra é transitória. O nosso trabalho proveitoso vem desta ideia, um trabalho proveitoso, silencioso, discreto, não vem das vantagens efêmeras. Porque muitas vezes, quando eu tenho essas vantagens, acaba anulando o meu servir. Porque eu tenho que dar tanta atenção às vantagens efêmeras, né? As solenidades, cerimônias, jantares, reuniões sociais, políticas, cafezinhos, encontros, que acaba encobrindo a minha capacidade de servir. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque se a força humana, ele diz, torturou Cristo, não vai deixar de nos torturar também. Então, é lógico disputar a estima do mundo, qualquer que seja ela. O que nós temos que fazer, na verdade, é seguir adiante no nosso trabalho silencioso, silente, no centro espírita. Aquela rotina que eu adoto de ir à exposição, ouvir a exposição no centro, né? Então, tal dia da semana, eu já tenho na minha agenda, é meu hábito. Eu vou ao centro espírita, vou confraternizar com os companheiros,
vou procurar saber os problemas que eu posso ajudar a resolver do centro, né? Eu vou ajudar ali na recepção as pessoas, vou sentar, vou ouvir a palestra do companheiro, sem fazer comentários, eu vou ouvir o que eu preciso ouvir, enquanto os espíritos me atendem. Depois eu vou aplicar o passe, me preparei para o serviço do passe. No outro dia eu vou para o estudo, para participar do estudo, para contribuir com o meu conhecimento, que eu estudo em casa, né? Eu vou fazer o evangelho no lar, semanalmente, toda semana, em determinada hora. Esse é o trabalho silente. Vou fazendo a minha reforma íntima, vou ao terapeuta, procuro fazer a minha terapia para eu melhorar, né? Eu vou fazer a caridade, vou me vincular ao trabalho, vou ajudar alguém. E isto já basta, porque eu vou me modificando diariamente. À medida que eu vou estudando o Espiritismo, as obras de Kardec, tudo aquilo que nós falamos no programa Dicas de Leitura Espírita, que o pessoal pode olhar, eu vou me modificando. Trabalho silente, ninguém precisa saber. Eu vou mudando a minha postura, tudo quietinho, sem ninguém perceber. Quando eu começo a ter jantar, porque eu tenho que estar com o deputado, com o senador, não sei com quem, com o empresário e tal, quando eu começo, eu já não consigo ir no trabalho. Eu já não consigo ir no estudo, eu já não consigo fazer o evangelho. Então, tudo isso vai pesando na minha economia espiritual, as pessoas não percebem. E tem gente que adora, eu fui no jantar, eu fui em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo. E eu, particularmente, sinto uma falta tremenda quando eu não vou no centro. Eu preciso estar no centro, eu preciso estar lendo todo dia. Eu leio o evangelho, ufa, agora sim, agora eu vou em frente. Aquilo faz é hábito. Então, o hábito de eu estudo, de estar com as pessoas, aquela aulinha que eu ganho um monte de conhecimento, aquela exposição que eu ouvi do companheiro, aplicar o passe, tem coisa melhor do que aplicar o passe. Nossa, que coisa deliciosa. Saio dali refeito. Estou feliz da vida, vou para a vida, vou embora, eu vou para o evangelho, vou para os meus estudos. E isso que nós estamos fazendo. E deixa a estima do mundo para lá. Com o passar do tempo, a gente não dá mais bola para as atividades, que são fúteis. Normalmente são fúteis, é conversa jogada fora, coisa que não engrandece. E eu vou ficando mais restrito, mas nas coisas vou ficando mais em paz. Vou querendo curtir a minha paz. Estar comigo, estar com os meus, assistir o meu programa de televisão, a minha sériezinha, vou ali a um restaurante, uma pizza, volto e a vida que segue. Então, guardemos isso sempre conosco. Vamos abrir mão da estima do mundo e vamos seguir silenciosos no nosso processo de transformação. Tá bom, gente? Jesus conosco sempre.